Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo de hoje. Grande dia, hoje sábado, 23 de setembro de 2023. Sejam muito bem-vindos, você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, membro ou não de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Hoje nós vamos tratar aqui de um assunto que eu acho muito especial. E mostrou, na época de Cristo, o quanto as pessoas às vezes exageram por um lado e por outro. Vem comigo. Vem comigo. Fala, meu amigo, tudo bem? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal Conexão Espiritual. Eu sou o irmão Souza e hoje nós vamos juntos embarcar numa viagem muito bacana. Uma viagem que mostra a grandeza do Senhor Jesus Cristo e também a sua grande humildade. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que muitas pessoas acham polêmico. Eu não acho nem tanto. Para começar, primeiro quero agradecer a você que está se inscrevendo aqui no canal. Quero agradecer bastante o seu apoio. Você está compartilhando o canal, os nossos vídeos com outros irmãos. E se você conhece os missionários e sabe que eles não conhecem o canal, falar para eles que aqui no canal tem um vídeo bem especial que fala sobre o batismo. E tenho certeza que as pessoas que estão conhecendo a igreja agora irão aprender muito com aquela aula sobre o batismo que nós trouxemos aqui. Se não me engano, é a aula número 21. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para ter certeza. O batismo é a aula 20 do Princípios do Evangelho. E vamos nós agora para a aula número 24. Bom, meus queridos, antes de mais nada, eu quero falar para vocês que certa vez Jesus Cristo, ele estava caminhando, pelas terras dele e ele curou um paralítico no sábado. Por aí você já sabe mais ou menos do que nós vamos falar. E também os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher algumas espigas, E os fariseus, eles vendo aquilo, eles começaram a julgar Jesus e a dizer: epa, que é isso que está acontecendo aqui? Você cura no sábado? E os seus discípulos trabalham no sábado? E a resposta de Jesus foi: tu não conheces as Escrituras. Falou sobre Davi, quando teve fome, foi ao templo comer. E também disse algo muito especial. Isso que ele falou, você vai encontrar no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 27. E disse-lhes o Senhor Jesus: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Que isso fique bem claro, nós não somos escravos do sábado. Nós somos senhores do sábado. Que isso fique bem claro na sua mente. Certo dia, aqui na minha cidade, um homem, ele queria se batizar na igreja, mas ele tinha dúvida com relação ao sábado. E eu vou falar essa história desse homem no final do vídeo, tá bom? Para que você entenda bem o que esse homem decidiu da vida dele. Vamos lá. Então nós vamos começar também trazendo agora sobre os mandamentos. Lá em Êxodo, capítulo 20, nos 10 mandamentos, o Senhor diz no versículo 8: lembra-te do dia do sábado para o santificar. A origem do dia do sábado, na verdade, muitos já sabem disso, alguns poucos que ainda não, o nome significa sabate. Não necessariamente o sábado, mas um dia santo, um dia de descanso, um dia reservado ao Senhor, é o sabate. E quando o Senhor Jesus Cristo criou a terra e tudo que existe aqui, nós conhecemos as Escrituras que diz que ele descansou no sétimo dia. Em 6 dias ele trabalhou, mas no sétimo dia ele descansou. E em Êxodo, capítulo 20, versículo 8, como eu falei para vocês,
tem essa escritura, né, que lembra-te do dia do sábado para o santificar, mas no versículo 9 ele diz, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas no versículo 10, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Ou seja, o 7º dia é dia de descanso. É dia de descansar dos labores da terra e focarmos no Senhor. Dentre os mandamentos que o Senhor colocou, ele fez questão de colocar este mandamento de guardar o 7º dia. E aí a gente pode perceber o quão o Senhor é sábio. Imagine se nós não reservássemos um dia para Ele. Nós iríamos passar direto, de segunda a segunda, e não tenho tempo para o Senhor, não tenho tempo para o Senhor. E Ele disse, pelo menos um dia é dele, é o dia do Senhor. E continuando aqui, como eu já falei agora, né? O Senhor, Jesus Cristo, ensinou que o dia do Senhor foi feito para beneficiar o homem e não o contrário. O propósito desse dia é dar-nos um dia na semana no qual nós direcionamos os nossos pensamentos e as nossas ações para Deus. Não é um dia para a gente descansar apenas do trabalho. Eu tenho trabalho de segunda a sábado, então no domingo eu vou descansar. Claro que a gente tem esse desejo, essa vontade, mas não é para isso. É um dia sagrado que deve ser passado em adoração e reverência. Ao descansarmos das atividades diárias, usuais do nosso dia a dia, ficamos com a mente livre para ponderar sobre assuntos espirituais. Nesse dia, precisamos renovar os nossos convênios com o Senhor e alimentar a alma com as coisas do Espírito. Ou seja, paramos um pouquinho das coisas do mundo, do nosso trabalho, da nossa faculdade, de tudo mais, e naquele momento a gente reserva um tempo, um espaço na nossa cabeça para pensarmos em Deus e também para agirmos em Deus, né? Por Ele. E eu faço uma pergunta para vocês que estão nos vendo agora. Na sua opinião, aí vem uma polêmica às vezes, né? Os fariseus faziam muito isso. Na sua opinião, o que a gente pode fazer no dia do Senhor para santificá-lo? E quais as atividades que você acha que nós não deveríamos fazer nesse dia? Muita gente pensa, isso pode, aquilo não pode, aquilo pode, aquilo não pode. E no final do vídeo eu vou falar para vocês como resolver isso fácil, tranquilamente. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a história do dia do Senhor. No princípio, Deus consagrou o 7º dia como um dia de descanso. A gente já viu isso lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2 e o 3. Desde os dias mais antigos, a tradição de um 7º dia sagrado tem sido preservada entre os vários povos da terra. Deus renovou com o povo israelita um mandamento concernente a esse dia, quando ele disse, lembra-te do dia do sábado para o santificar, que a gente também já viu em Êxodo capítulo 8, capítulo 20, versículo 8. A santificação do dia do Senhor também era um sinal de que os israelitas eram o povo do convênio do Senhor. Preste bem atenção como é importante. Ao santificarmos o dia do Senhor, nos dá um sinal de que somos do povo, o povo do convênio do Senhor. A gente pode ver isso em Êxodo e também em Isaías e Jeremias. No entanto, alguns líderes judeus, eles criaram muitas regras desnecessárias sobre o dia do Senhor. Por exemplo, eles decidiam quantos passos ou a distância que uma pessoa poderia andar no dia santificado. E também que tipo de nó podia se fazer naquele dia. Então, começaram a ficar escravos do dia do Senhor. Algumas coisas não podia, outras podia. E quando certos líderes judeus criticaram Jesus Cristo por curar os doentes no dia do Senhor, Jesus lembrou-lhes que o sábado fora feito para benefício do homem e não o contrário. A gente vai ver isso também no livro de Mórmon, também lá em Jarom, capítulo 1, versículo 5. Nos tempos modernos, vem algo bem importante isso aqui. O Senhor também repetiu o mandamento
de que precisamos lembrar-nos do dia do Senhor e santificá-lo. Você vai ver isso em Doutrina e Convênio, seção 68, versículo 29. Algo importante aqui, você talvez possa estar dizendo agora, olha, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, eles guardam o sábado. Em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nós reservamos o domingo. Em algumas igrejas evangélicas também reservaram o domingo. Não sei se outras o sábado. A Igreja Adventista está errada em reservar o sábado? Não, não está errada. A Igreja de Jesus Cristo está errada em reservar o domingo? Também não, não está errada. Vou explicar para você agora. Lembra-te que o significado do nome é Sabate, significa dia de descanso. E eu procurei aqui o significado, e um dos significados é sábado de paz, mas também pode ser interpretado como paz no seu descanso semanal, dia de descanso, o sabate. Então, como antigamente se guardava o sábado como sétimo dia, o que aconteceu? Até a ressurreição de Jesus Cristo, se guardava o sábado. Reservava-se o sábado como sétimo dia, como sabate, como dia de descanso. Jesus Cristo, ele e seus discípulos guardaram o sétimo dia como dia santo. Os seus discípulos também, né? Após a ressurreição, o domingo passou a ser santificado e considerado o dia do Senhor, em lembrança justamente da ressurreição de Jesus Cristo que ocorreu em um domingo. A gente pode ver, por exemplo, em Atos capítulo 20, Atos capítulo 20, que diz o seguinte no versículo 7. E no primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou suas palavras até a meia-noite. Ou seja, partir o pão, né? Abençoar o pão em memória do corpo de Cristo. No primeiro dia da semana, isso está em Atos. E em 1 Coríntios 16, diz o seguinte, versículo 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte o que puder ajuntar, conforme a sua propriedade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E esse aqui é o significado hoje para nós do dia de descanso. A gente trabalha normalmente, né, de segunda a sexta, algumas pessoas de segunda a sábado, e no domingo a gente descansa dos labores da terra, dos labores da nossa vida terrena, e a gente trabalha espiritualmente, ou seja, a gente vai fazer coisas que nos aproximam mais de Deus. Se você é adventista, está me vendo agora, não tem problema algum estar consagrando o sábado. Lógico que não. Desde que você trabalhe 6 dias e descanse o 7º dia. Reserve um dia para o Senhor, pelo menos um dia para Ele. Este é o objetivo, o propósito do dia do Senhor. Você reservar um dia para dedicar a Deus. Em nossa época, o Senhor nos deu um mandamento direto de que nós também precisamos honrar o dia do Senhor, ou o domingo, como dia santificado. Aí lembra aquela pergunta que eu fiz para você a respeito de como nós devemos santificar esse dia? De que forma? Quais atividades a gente deve fazer? Quais atividades a gente deve evitar de fazer? E aí eu trago sempre a memória de que devemos evitar ser como os fariseus e os escribas, que eles colocavam muitas regras. Ah, pode isso, não pode, pode aquilo, não pode. Se cair um boi num poço no sábado, você não vai retirar de lá, não vai salvar a vida do boi? O Salvador ele mostrou dessa forma. Então, terão atividades que você vai precisar fazer, mas se você puder evitar algumas atividades, vai ser muito bom. Vai ser muito válido. Por quê? Qual é o propósito desse dia? Vamos pensar um pouquinho. O propósito é, a minha mente vai estar um pouco mais vazia dos assuntos do trabalho, dos assuntos da faculdade, dos assuntos da atividade dos amigos, dos grupos.
E nesse dia eu vou ocupar o espaço da minha mente com Pai Celestial e com Jesus Cristo. Eu vou tentar me aproximar mais dele, me conectar mais com os dois, né, e com o Espírito Santo. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente se conecta um pouco mais? Lembrando o nome do canal, né? Conexão espiritual. Como que nós melhoramos a nossa conexão espiritual? Aí tem algumas sugestões que eu vou falar para você, mas não são regras. Como você pode pensar, vai ter que ser assim. Não. São algumas sugestões que você poderá fazer para lhe ajudar a se aproximar mais do Pai Celestial e de Jesus Cristo. Primeiro, devagar, vamos aos pouquinhos. O Senhor nos pede que santifiquemos o seu dia. Em uma revelação dada ao profeta Joseph Smith em 1831, o Senhor ordenou aos santos que fossem à casa de oração e oferecessem os seus sacramentos, que descansassem de seus labores e prestassem suas devoções ao Altíssimo. Ou seja, é dia de adorar a Deus, é dia de louvar a Deus. Segundo ponto, ele nos pede que descansemos nos afazeres diários. Isso significa que, nesse dia, nós devemos evitar. Nesse dia, nós não devemos fazer nenhum trabalho que nos impeça de dedicar total atenção às coisas espirituais. O Senhor disse aos israelitas: não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que tiver hospedado na tua casa. Nenhuma obra. Nossos profetas dizem que não devemos fazer compras, caçar, pescar, ir a jogos ou participar de quaisquer atividades semelhantes nesse dia. Aí você pode me perguntar: mas Luiz, eu não posso comprar nada no domingo? Depende, não podemos ser escravos do domingo. Vou dar um exemplo para você. Tem uma família que eu conheço que eles fazem as compras no domingo, compras de feira, essas coisas. Por quê? E eles são ótimos na igreja, porque eles têm a oportunidade de fazer no domingo. Em outros dias eles não têm essa oportunidade. Então, faz no domingo. Se eles pudessem evitar, evitariam. Outra coisa, caçar. Tem pessoas que gostam de caçar, né? Tem essa cultura em alguns países, a cultura da caça, da pesca. Vejam bem. E o Senhor pede que essas atividades sejam evitadas no domingo. Ir a jogos também deve ser evitado. Ou participar de qualquer atividade semelhante nesse dia. Por que isso? Ah, porque eu estou pecando? Não sei até que ponto é um pecado ou não. Eu não quero aqui colocar um peso maior nas coisas, mas se naquele dia nós reservamos para o Senhor, reservamos para Deus, é a oportunidade que nós temos de pensarmos nele. Se eu estou, sei lá, jogando futebol, se eu estou fazendo algumas atividades, dificilmente o meu pensamento vai estar nele. Então, eu vou estar dividindo o meu pensamento ou até abrindo mão de pensar em Deus, né? O presidente Spencer W. Kimball, um dos presidentes da igreja, já falecido, ele falou o seguinte: ele nos advertiu, porém, que se passarmos o dia do Senhor simplesmente não fazendo nada, não estaremos santificando. Esse dia requer pensamentos e atos construtivos, como a gente falou. Não basta não fazer nada, né? É não fazer nada do que nós fazemos normalmente, de segunda a sábado, ou de segunda a sexta. Profetas como Isaías, ele sugeriu que precisamos deixar de lado o nosso próprio prazer e chamar ao sábado, ou ao dia santo, deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honra. Ou seja, nossas crianças, elas precisam aprender desde pequeno o significado do domingo, ou o significado do dia do Senhor. Claro que as crianças vão querer brincar, se divertir, porque é natural das crianças, né? Mas aos pouquinhos a gente vai ensinando para elas que o domingo é um dia diferente, é um dia dedicado a Deus. E à medida que elas vão crescendo, provavelmente elas irão entendendo melhor o propósito do dia do Senhor. Agora imagine se seus filhos falam assim: ah, eu quero ir à praia, por exemplo, eu quero tomar banho de mar. Aí você fala: vamos, eu vou porque meu filho não sabe que o dia do Senhor é hoje, então eu vou para ele não deixar de ir. Claro que não, né? A gente vai explicar para o filho que iremos em um outro dia, porque naquele dia nós iremos fazer outras atividades diferentes daquelas que a gente faz no cotidiano. De uma forma bem simples, né? Sem nenhum problema. Que atividades nós podemos fazer ou devemos fazer
que nos aproximaria mais do Senhor? Os profetas eles dão algumas sugestões. Vejam bem aí, tá? Indo às reuniões da igreja. E aqui também tem uma preocupação. A igreja, hoje, ela tem evitado muitas reuniões que não são dominicais, nos domingos, né? Para evitar que o domingo seja pesado, cansativo. Eu lembro de algumas atividades antigamente que a esposa dos bispos, a esposa do bispo, ficava esperando o bispo terminar o seu relatório, né? O relatório semanal e tal. Depois disso, eles iam para casa, ele almoçava e voltava para a reunião de bispado, reunião de conselho de ala, reunião de comitê executivo, todos no domingo. E ele ficava o dia inteiro fora de casa no domingo, fora da esposa, longe dos filhos, da família. Então não é bem assim. O domingo é para nós irmos às reuniões da igreja e outras coisas mais, como por exemplo, visitar alguns parentes doentes ou parentes que não estejam doentes, alguns membros da igreja que por um acaso estejam doentes ou que não foram à igreja ou mesmo que foram. O que mais? Alguns idosos, algumas pessoas órfãos, algumas visitas úteis, digamos assim, né? É dia também de nós ouvirmos música inspiradora, música que nos eleva o pensamento a Deus. E também, é claro, de cantarmos alguns hinos preferidos, hinos que nós gostamos muito. Também ler as Escrituras, claro, lendo as Escrituras, orando ao Pai Celestial com louvor e gratidão, servindo na igreja, tudo isso sem ser escravo do dia do Senhor. Nós temos várias atividades, eu tenho que fazer isso. Não, calma. Você tem um dia dedicado, você escolhe as atividades e você faz aquelas atividades que te elevam espiritualmente. Preparando registro de história da família e história pessoal. Muito importante isso aqui, a questão das ordenanças do templo, né? Contando histórias que promovem a fé e prestando testemunho a nossos familiares e compartilhando experiências espirituais com eles. Inclusive, você pode aproveitar e gravar um vídeo e mandar aqui para o canal, um vídeo seu contando uma história inspiradora, um testemunho, é sempre muito bem-vindo. Eu vou deixar sempre aqui o nosso endereço, né? Nosso Gmail, que é o conexãoespiritualsud@gmail.com, ou nosso WhatsApp, também manda pelo Zap, DDD 83 99932 2833. E eu vou ficar muito feliz em receber a sua mensagem e compartilhar aqui no nosso canal. O que mais? Escrevendo cartas para os missionários. Lembrar você que os missionários hoje recebem e-mails. Então você pode escrever uma carta, que é muito legal, põe no correio, eles entregam cartas. Ou escreva um e-mail. É muito bom. Ultimamente eu escrevi um e-mail para a Sister Dionísio, uma jovem nossa que está na missão Rio Grande do Sul, Porto Alegre Norte, se não me engano. E assim, você pode escrever cartas, é até bom, muito bom, gratificante você escrever para os missionários que estão no campo, né? Outras coisas também jejuando com um propósito e compartilhando nosso tempo com os filhos e outras pessoas de nossa casa. Ao decidir essas atividades, perceba que nós não teremos muito tempo para fazer outras coisas. Ah, irmão Souza, vamos fazer um trabalho hoje? Eu não posso, porque hoje eu vou para a igreja. Irmão Souza, vamos um jogo de futebol hoje? Eu não posso, porque eu vou visitar um amigo. Já combinei com ele, né? Aí eu vou ler as escrituras, eu vou estar com minha família. Então, assim, desde que a gente possa escolher, eu, por exemplo, já trabalhei os domingos. Não poderia escolher. O patrão queria que eu trabalhasse aos domingos, eu precisei trabalhar, tranquilo. Mas hoje, para mim, é muito melhor não trabalhar o domingo. Eu pedia muito ao Senhor um trabalho que eu pudesse ter o domingo para reservar para Ele. E hoje, não só o domingo, como o sábado, eu tenho livre para reservar para Ele, assim como de segunda a sexta para o nosso trabalho normal. Bom, aí você pode me perguntar, mas irmão Souza, eu posso fazer minhas caminhadas que eu faço todos os dias? Irmão Souza, eu posso correr? Eu lembro muito de um grande irmão, que eu gosto muito dele, ele já partiu para o mundo espiritual, é o irmão Pimentel, lá da ala Castelo Branco, né? Faz tempo, faz muitos anos. O irmão Pimentel, ele corria, né? Na praia aos domingos. E eu, como estava chegando na igreja, achava aquilo um pouco estranho, né? Não, por que ele está correndo na praia? E, novamente, eu vou dizer, não vamos ser escravos
do dia do Senhor. Nós somos incentivados, ensinados e admoestados a reservarmos o dia para Ele. Mas aí vai de nós. Sabemos se enquanto eu estou caminhando, eu estou cantando o hino, enquanto eu estou caminhando, eu estou pensando nele, enquanto eu estou caminhando, eu estou pensando em visitar alguém. Então, assim, vai muito do nosso pensamento, né, e do que nós vamos fazer com ele. Irmão Souza, eu tenho muitas dúvidas sobre o que deve ser feito e não deve ser feito. Eu penso da seguinte forma. Lembra aquela questão que eu falei para vocês que ia falar no final do vídeo? Se você está fazendo algo que o seu pensamento está no Senhor, então você está tranquilo. Mas se você está fazendo algo que o seu pensamento está longe dele, aí você já sabe a resposta. Eu não preciso nem falar, não é? Mas se houver uma necessidade, eu vou socorrer uma pessoa que caiu no poço. Claro. É domingo, eu não vou. Vou sim, Senhor. Porque o mais importante é servir. Tenha isso em sua mente. Bom, vou contar para vocês agora uma história que nós tivemos aqui na nossa cidade, né? Um irmão, ele queria se batizar na igreja, mas ele tinha dúvidas com relação ao dia do Senhor. Ele queria guardar o sábado, e nós guardamos o domingo. E depois de alguns dias inquietação e conversa com os missionários, as sisters, inclusive, eram 2 missionárias, elas me convidaram para visitar este irmão. E ao visitá-lo, nós conversamos um pouco e ele não aceitava de forma alguma a questão do domingo. Ele falava, não, mas está escrito na Bíblia que é o sábado. E a gente falava para ele, não, mas ele explicava tudo, né, que o Senhor ressuscitou no domingo e que o sábado significa sétimo dia, dia de descanso, dia de paz, e não necessariamente o sábado da semana. Ele não aceitava. Até que de uma hora eu orei ao Senhor e pedi a Ele que me ajudasse a ajudar aquele irmão a entender o dia do Senhor, o propósito, entender o valor e entender o que nós podemos fazer para nos aproximarmos do Senhor. E na mesma hora me veio a Escritura e eu falei para ele, olha, eu vou te falar só uma coisa. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Só isso que eu falei para ele. E ele lembrou da Escritura, que é em Marcos, capítulo 2, versículo 27, e ele resolveu dizer, agora eu entendi. Nós não somos escravos do sábado. O dia do Senhor foi feito para nós descansarmos. Nós somos senhores do sábado. O dia é dedicado ao Pai Eterno e a Jesus Cristo. Nós podemos sim gerir esse dia. Tá? Então, ele se batizou na igreja e ele recebeu esse testemunho depois dessa escritura tão simples, mas que muitas vezes a gente se esquece. Nós não somos escravos do sábado. O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Nós viemos primeiro. Então é isso, a gente finaliza o vídeo de hoje prestando um testemunho para você de que Jesus Cristo, ele é o nosso Salvador. Tudo que nós fazemos na igreja, tudo sem exceção, é com o propósito de nos aproximarmos de Cristo, nos conectarmos a Ele, nosso espírito, nos fortalecermos espiritualmente e um dia voltarmos a ver com Ele e com o nosso Pai Celestial, o nosso Deus. Quero finalizar agradecendo a você que chegou até essa parte do vídeo e pedir a você, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe seu like e aproveite este sabadão, né, que eu estou gravando esse vídeo, vai ao ar no sábado, dia 23, e um bom domingo para você. Aproveita para se aproximar mais, se conectar mais ao que mais importa, que é ao Pai Celestial e a Jesus Cristo. Um abraço, saudações, até o próximo vídeo. Muito obrigado. Fiquem todos na paz. Beijo.